Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly e a nossa aula hoje é Primavera Árabe. Lembrando que nós temos a aula de hoje, parte 2, e a aula passada foi Primavera Árabe, parte 1. Vamos começar? Vamos relembrar então o que foi a Primavera Árabe. Bem, começaram lá em 2010 manifestações, lembrando que essas manifestações, elas iniciaram primeiramente na Tunísia, e era uma luta, começou como uma luta contra a corrupção, a repressão, acabou por derrubar o sistema ditatorial, encabeçado na época por Zayn el-Abidine Ben Ali. Dessa forma, outros países que passavam por situações semelhantes começaram, se inspiraram e começaram também novas revoltas com movimentos populares de cunho político pró-democracia. Bem, a gente vai conhecer hoje, então, alguns países que, juntamente com a Tunísia, entraram dentro desse contexto da Primavera Árabe com o objetivo de derrubar os seus governos ditadores. Aqui a gente tem uma charge que representa muito bem esse período denominado de Primavera Árabe. A charge mostra, por exemplo, na época, o ditador Ben Ali caindo e logo em seguida outros ditadores que vieram a cair também, como foi o caso de Hosni Mubarak lá no Egito. Vamos conhecer agora alguns países que dentro desse contexto da Primavera Árabe passaram por essas manifestações e, como eu disse na aula passada, primavera no sentido de despertar da população. Bem, a gente tem alguns países envolvidos. O primeiro que a gente viu foi a Tunísia, lembrando que na Tunísia, a Primavera Árabe, ela recebeu o nome de Revolução de Jasmim. Depois, essas manifestações chegam em outros países, como, por exemplo, o Egito, a Síria, o Iêmen, Bahrein, Jordânia, Marrocos, Omã, Argélia e também na Arábia Saudita. Essas pessoas desses países estavam vivendo crises econômicas e também havia uma grande falta de democracia, porque, como a gente sabe, a maioria desses governos eram ditadores. Como consequência disso, as populações estavam sofrendo altas taxas de desemprego e principalmente o encarecimento dos preços dos alimentos. Então aqui a gente tem, por exemplo, várias bandeiras unidas representando esses países justamente com essa característica do que foi a Primavera Árabe, a união da população a favor da democracia. Principalmente, o contexto da Primavera Árabe foi principalmente um contexto para se buscar a democracia, onde a população manifestava-se principalmente por melhores condições de vida. Então, os países envolvidos na Primavera Árabe, eles possuíam características governamentais muito parecidas. No entanto, suas diferenças culturais fazem com que cada revolução seja muito específica em vários lugares. Então, em cada país teve uma revolução específica, como, por exemplo, na Tunísia foi chamada de Revolução de Jasmim, já no Egito foi chamada de Revolução de Lótus. Então, é preciso entender como aconteceu em cada um desses países, como a gente vai conferir a seguir. Vamos conhecer então um pouco desses protestos lá na Tunísia. Os protestos na Tunísia, como eu disse, ficaram conhecidos como Revolução de Jasmim, e a gota d'água que fez a população ir para as ruas foi, como a gente viu na aula passada, o caso de um vendedor de frutas chamado Mohamed Bouazizi, que ateou fogo no próprio corpo. Então, ele fez isso como forma de protesto para se manifestar, porque os seus produtos, ele era um vendedor de frutas e verduras, e naquele dia os seus produtos haviam sido confiscados. Então, ele ateou fogo no próprio corpo. A gente viu isso, só lembrando que a gente viu isso na aula passada, e que vocês podem estar assistindo essa aula novamente e acessando a plataforma. Essa aula vai estar lá. Vamos ver então como aconteceu essa revolução no Egito. Ela começou no dia 11 de fevereiro,
um mês após a deposição do ditador tunisiano, o Egito conseguiu que o presidente na época, Hosni Mubarak, renunciasse. O país passou por 20 anos de governo autoritário. Sendo assim, na transição política, os poderes presidenciais foram transferidos para a Suprema Corte das Forças Armadas. A Primavera Árabe no Egito, ela foi chamada de Revolução de Lótus. Como se deu essa revolta na Líbia? Na Líbia, os protestos se deram contra o regime ditatorial. A gente percebe uma semelhança nesses países, como eu falei antes, a maioria deles aí governados por ditadores. E não foi diferente na Líbia, tá? A gente tem aqui o coronel Gaddafi, que estava no poder desde 1969. Além de manter um governo opressor, ele também foi acusado de reter riquezas para si próprio, enquanto a população passava fome e vivia na pobreza. Bem, as manifestações não foram nada pacíficas e resultaram em uma guerra civil da Líbia. Gaddafi, por sua vez, assumiu ter o controle sobre armas químicas, o que gerou pânico internacional, pois ele era visto como uma ameaça para o mundo todo. Então, esse foi o desdobramento da Primavera Árabe na Líbia. Ainda falando um pouco sobre a Líbia, a gente tem uma imagem aqui e a gente tem um pequeno trecho que diz assim: os conflitos armados duraram 6 meses, porém deixou milhares de mortos e teve aí a intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e em outubro de 2011 o ditador foi preso e assassinado por simpatizantes do partido opositor. Então esses foram os desdobramentos aí da Primavera Árabe na Líbia. Lembrando que teve a intervenção da ONU justamente porque ele acabou aí admitindo que ele tinha posse de armas extremamente perigosas, que ameaçava toda a geopolítica mundial. Bem, no Iêmen, a Primavera Árabe no Iêmen buscava o fim também da ditadura. A gente tem aqui o ditador Ali Abdullah e a reforma de Constituição, então objetivando melhorar a economia do país. No entanto, o governo foi responsável por reprimir os manifestantes de forma muito violenta. Os protestos, porém, não foram transformados em guerra civil, como aconteceu na Líbia. Isso porque Saleh se afastou de seu cargo e transferiu os poderes para o vice-presidente Abdelrahman Mansur al-Hadi. Então, esses são os desdobramentos da Primavera Árabe no Iêmen. Agora, em Bahrein, a tensão de Bahrein se dá pela própria divisão do país. A gente tem lá a família real sunita, que detém o poder, e a população de maioria xiita. Então, a revolução em Bahrein objetivava uma maior liberdade política aos xiitas, que, lembrando, é a maior parte da população. Porém, o governo repreendeu os revoltosos de maneira muito violenta. Então, essas manifestações em Bahrein foram reprimidas de forma violenta pelo governo. Essa revolta na Síria a gente tem um desdobramento muito triste. Os conflitos na Síria se espalharam por todo o país. A gente tem a briga pelo fim do regime repressivo, a gente tem uma população buscando maior liberdade política, buscando um sistema democrático, e também essas manifestações buscavam a deposição do presidente Bashar al-Assad. O governo passou a reprimir violentamente esses manifestantes e, dessa forma, iniciou-se também na Síria uma guerra civil que dura até os dias de hoje, infelizmente. Aqui nós temos imagens do que foi aí a Primavera Árabe na Síria. No Marrocos, as manifestações se iniciaram em fevereiro de 2011, principalmente na capital Rabat. Diferente dos outros protestos, a ideia não era depor a monarquia, visava apenas limitar os poderes do rei Mohammed VI para acalmar os ânimos. O monarca atendeu os desejos da população e convocou uma nova eleição parlamentar. E ele ainda criou fundos de ajuda a famílias de baixa renda. Então a gente percebe que no Marrocos a Primavera Árabe surtiu um efeito, ou seja, o rei da época
ele atendeu alguns dos desejos daquela população que se manifestava. Então, a gente tem aí, por exemplo, a gente tem aí uma política criada para atender aquela população, como a eleição, como a criação desses fundos para ajudar essas famílias mais pobres. Então, esses são os desdobramentos da Primavera Árabe no Marrocos, que, como a gente viu, de certa forma, tiveram aí benefícios. Bem, na Jordânia, a revolução não pretendia depor o rei, as reivindicações eram para reformar a monarquia, melhorar condições de vida e acabar com a corrupção. Porém, para evitar que conflitos maiores acontecessem e conflitos também mais graves atingissem o país, o rei tomou aí algumas medidas, como decisões também que visavam melhorar as condições de vida da população. Na Argélia, a Primavera Árabe na Argélia acusava o governo de corrupção, acusava também o governo de restrições à liberdade de imprensa, às más condições de vida. Percebendo os protestos, o presidente Bouteflika, que há 12 anos no poder, já estava há 12 anos no poder, realizou novas eleições e criou uma emenda visando fortalecer a democracia. Essas medidas permitiam aí a redução das taxas de desemprego e também visavam melhorar a economia. Na Arábia Saudita, para encerrar, as manifestações não foram tão grandes como em outros países, como ocorreu, por exemplo, diferente do Egito, diferente da Tunísia. Uma minoria foi às ruas pedir a implantação de uma monarquia constitucional, pedir também a divisão de poderes e pedir principalmente mais direito para as mulheres, conforme vocês podem observar na foto. Os protestos foram reprimidos e atualmente ainda são reivindicadas reformas políticas e principalmente a favor da liberdade feminina. Bom, em Omã, a população reivindicava melhores condições de vida, salários, além de uma reforma do governo no regime governamental. O sultão Qaboos promoveu as primeiras eleições municipais em 2012. Desde então, ele tenta controlar os ânimos da população, concedendo favores, mas protestos e greves gerais ainda continuam acontecendo no país até os dias de hoje. Bem, então, esse é o nosso tema, Primavera Árabe. Só para relembrar, esse evento, formado por várias manifestações, teve início em 2010, principalmente na Tunísia, tá? E depois ele foi se desdobrando e avançando por alguns países do Oriente Médio e também no norte da África, conforme a gente viu na parte 1 da nossa aula. Agora eu quero chamar vocês para a gente fazer a leitura de um exercício. Bom, o exercício, como vocês já sabem, vocês vão encontrar no livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Vocês vão encontrar, tá, no componente curricular de Geografia. E a gente vai agora estar atento para essa questão a partir do que a gente compreendeu e a partir do que a gente estudou de Primavera Árabe. Vocês vão acompanhar essa questão na página 78. Ela é referente à questão 8. Olha que interessante. A gente falou na aula passada que a Primavera Árabe se deu principalmente naquela região formada pelos países do Oriente Médio e do norte da África. E uma coisa que nos chama a atenção aqui na charge são algumas características culturais presentes ali naquela população, algumas características bem próprias daquela população que vive naquela região. Então, aqui a gente tem uma charge e a gente tem uma caixinha de texto para a gente poder analisar e ir direto para a questão. Vamos lá. Olha só que interessante. Vamos à fala dos personagens? Diz assim, né? Temos uma dançarina, provavelmente dançarina de dança do ventre, e ela segura uma espada que diz democracia. Aí um fala, ela é linda. O outro, tá louco? Ela quer a nossa cabeça. Mande apedrejá-la já. Gente, olha que interessante. A gente tem uma dançarina pedindo democracia.
Um diz, ela é linda, e o outro diz, ela quer a nossa cabeça. Vamos matá-la. Bem, sobre essa imagem, vamos lá. Aqui diz o seguinte, na questão, a charge revela o momento da Primavera Árabe, em 2010, conflito civil cuja cobertura jornalística utilizou em grande escala a internet e também a televisão. É aquilo que a gente explicou na aula passada, o advento da internet, que a gente chamou de cyberativismo, que as pessoas utilizavam principalmente o Facebook e o Twitter para marcar essas manifestações. Diz o seguinte, tal conflito de ordem geopolítica pode ser caracterizado como, olha as alternativas. Na letra A a gente diz, uma onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais de vida. Na alternativa B, foi um movimento revolucionário de caráter religioso que invadiu as nações de origem étnica árabe em busca da formação de uma unidade religiosa baseada nos preceitos do islamismo. Letra C, a gente tem aqui, o que foi a Primavera Árabe? Foi uma ação isolada de grupos extremistas de Oriente Médio que atentam contra os interesses dos estados nacionais e buscam o estabelecimento de estados teocráticos. Ou, letra D, uma continuação de minorias étnicas árabes de caráter pacífico no intuito de estabelecer um Estado democrático entre os países da religião islâmica de língua árabe. E, por último, a alternativa foi um movimento ligado às grandes corporações do petróleo que buscam a criação de um mercado econômico único entre os povos árabes para estabelecer um monopólio vitalício dessa matriz energética. Bem, gente, com base na charge, com base na nossa aula, o que foi a Primavera Árabe? Aqui a gente já pode descartar a alternativa B, quando ele fala que foi um movimento de cunho religioso. Então, a letra B, quando a gente fala que foi de caráter religioso, a gente já pode descartar totalmente essa alternativa, tá? E depois ele fala que foi de origem étnica, árabe, em busca da formação de uma unidade religiosa. Não. Essa não era a base da Primavera Árabe, esses não eram os preceitos da Primavera Árabe. A gente também já pode descartar totalmente a alternativa C, quando fala, por exemplo, que era formado por grupos extremistas. A gente sabe que a Primavera Árabe foi formada pela própria população que ia às ruas em busca de melhores condições de vida, tá? Então, eles não estavam, essa população também, a gente pode descartar a letra C, porque essa população em momento algum buscava esses estados teocráticos, muito pelo contrário, a população ia em busca de melhores condições de vida e luta pela democracia. A gente pode descartar também a alternativa B, quando ele fala que uma contínua ação de minorias étnicas árabes de caráter pacífico no intuito de estabelecer um Estado democrático entre os países de religião islâmica de língua árabe. Como eu disse, a religião aqui na Primavera Árabe, ela não foi em nenhum momento o foco. O foco era a população querer melhores condições de vida. A gente também pode descartar totalmente a alternativa E, quando a gente fala, por exemplo, que era um movimento ligado às grandes corporações do petróleo, que buscam a criação de um mercado econômico único entre os povos árabes para estabelecer um monopólio. Essa não era a luta da Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma luta feita pela própria população, que, como diz na alternativa A, eles utilizavam essas manifestações como forma de protestos e também faziam revoluções que ocorriam ali no Oriente Médio e também ocorreram no continente africano. Algumas dessas manifestações ocorrem até os dias de hoje. E a gente tem, por exemplo, aí como objetivo a população indo às ruas para derrubar ditadores e, como eu disse, venho repetindo, reivindicar melhores condições sociais de vida. Logo, a alternativa correta é a letra A, conforme vocês podem ver no gabarito.
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Lembrando que vocês podem rever essa aula novamente acessando a plataforma. Então, até a próxima.